Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red. É uma alegria enorme para nós recebê-los aqui nessa manhã. Hoje, um momento especial onde nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Guardrails. Afinal de contas, na vida não basta acelerar, é preciso ter limites. Jesus não nos chamou para uma vida sem direção. Ele nos chama para viver uma vida abundante, e na direção dessa vida abundante Ele nos apresenta limites saudáveis. Essa série é sobre isso, sobre esses limites bíblicos e como eles nos orientam, como eles nos guiam para que possamos experimentar essa vida que Deus preparou e planejou para cada um de nós. E nós vamos trabalhar várias áreas como sexualidade, vida digital. Nós vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre limites na língua, nas nossas palavras, e nós vamos descobrir aquilo que Deus nos apresenta sobre como devemos guiar e orientar a nossa vida. Prepare-se para ser confrontado, prepare-se para ser transformado. E eu estou muito feliz porque na estreia da nossa série nós temos uma convidada especial. Hoje a Andrea Vargas está aqui conosco. Ela é teóloga, ela é palestrante, ela é também empreendedora, ela é uma conselheira bíblica. Ela tem dedicado a vida dela a transformar vidas por meio do ensino bíblico e por meio do aconselhamento cristão. Ela é uma autoridade aqui no Brasil. Para quem ainda não conhece a Andrea, a agenda dela é extremamente disputada, e hoje nós temos esse grande privilégio de tê-la conosco. Ela vai compartilhar um pouco mais sobre sua vida, sua missão, o que Deus tem feito na sua vida e através da vida dela. Eu quero convidá-la a vir aqui à frente, por favor, Andrea Vargas. Uma salva de palmas para recebê-la. Nós tivemos o privilégio de estar juntos lá na Coreia, e foi um tempo muito bacana, um tempo também divertido. Ali tivemos essa oportunidade de estar juntos, e hoje é uma alegria, André, te receber aqui na Red. Nós estamos muito felizes, sinta-se muito à vontade. E eu quero orar por você. Vamos orar? Pai querido, nós queremos orar pela vida da Andrea. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela e por meio da vida dela. Hoje nos sentimos privilegiados e honrados de participar disso, de fazer parte da história dela e ser impactados por meio da sua história e por meio hoje daquilo que o Senhor falará conosco através dela. Usa a vida dela, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu querido. Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de te convidar a orar mais um pouco comigo, para que a gente possa extrair o máximo daquilo que pode ser extraído desse momento que a gente vai ter essa dádiva da gente se aproximar da palavra de Deus e Ele falar conosco. Então sejam todos de fato muito bem-vindos. Quer você seja cristão, que eu acho que é a grande maioria, quer você seja um convidado que veio, que apareceu aí. Eu tenho certeza que por trás dessa sua visita existe um Deus Todo-Poderoso que tem amor pela sua vida e te trouxe. Senhor, se não fossem as suas misericórdias se renovando essa manhã, nós seríamos todos consumidos. É porque o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito, que o Senhor ainda nos dá a oportunidade da gente poder te conhecer ainda aqui desse lado de cada eternidade. Nós te louvamos, Deus, por um dia como esse, que parece ser um dia comum, mas é o dia do Senhor. É o dia em que teus filhos amados se reúnem em torno dessa terra, que um dia foi sem forma e vazia, e o Senhor a transformou num ambiente habitável, belo e agradável, Deus, para nós humanos. Obrigada porque o seu nome está sendo entronizado, está sendo exaltado por aqueles que te conhecem nesse dia ao redor do mundo. Porém, esse não é o caso de 7.000 povos que nunca ouviram falar do nome precioso Jesus Cristo. Há 7.000 povos ao redor do mundo
que não tem um versículo na sua própria língua. Há 7.000 povos que não sabem que existe algo chamado como igreja, como corpo de Cristo, não sabem do que se trata. Existe uma igreja, além desses que não te conhecem, existe uma igreja que sofre nesse mundo, que passa por enormes desafios por causa do seu precioso nome, o precioso nome de Jesus. E nós estamos aqui no Brasil, num dia como esse, Deus, gozando de tantas regalias, tantos mimos do Senhor. A começar pela liberdade, Deus. A começar pela vastidão de traduções de Bíblia na nossa própria língua. A começar pela quantidade de igrejas, de pregadores. Nós somos muito, muito privilegiados pelo Senhor. O que nos dá um temor, Deus, porque para quem muito é dado, muito será cobrado. Então, que uma igreja como essa, tão abençoada pelo Senhor, possa retribuir em adoração a tal ponto que os confins da terra saibam que existe um Deus todo-poderoso que se fez visível na pessoa de Jesus e que é a melhor notícia para toda a humanidade. E que o Senhor faça isso, Deus, usando essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente começa hoje, deixa eu me situar aqui, a gente começa hoje falando sobre essa série, Guarda-Reios. Eu achei muito legal a proposta, fiz uma pesquisa rápida, o Tiago já adiantou, sobre do que se trata. Fiz uma pesquisa rápida na internet. Então, falar de guarda-reios é falar de barreiras de proteção, defesas metálicas. Você viu ali o vídeo? Então, em engenharia rodoviária, guarda-reios são barreiras de proteção instaladas nas margens das estradas para evitar que veículos saiam da pista e colidam com obstáculos. Muito bem, nada de novo, você já sabe. Falar de guarda-reios também é falar de regulamentos e restrições. Em um contexto mais amplo, guarda-reios pode referir-se a regras, políticas ou limites que são estabelecidos para controlar ou restringir certas ações ou comportamentos. Você ouve tudo isso ou lê. Aí você foi apresentado pelo pastor da igreja a respeito de uma série que vai falar sobre limites. E o primeiro assunto dessa série diz respeito à sexualidade. Se você juntar uma coisa com a outra, provavelmente você vai pensar, ok, ouviremos falar de sims e muitos nãos, já que o assunto é sexualidade. Mas eu quero já te desafiar a um olhar um pouco mais amplo e ao mesmo tempo profundo. Levanta seu dedinho, por favor. Sem medo, confia. Você pega esse dedinho agora e você passa aqui na sua pele. Faz isso. Você entrou em contato com um dos primeiros limites estabelecidos por Deus, sua pele. Daqui para dentro é um território seu. Daqui para fora é o outro. Parece óbvio, mas não é para muitos. Faremos um teste. Vou pedir para as mulheres, sem medo, fiquem tranquilas, me ajudarem. Preciso que as 8 primeiras fiquem em pé, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Fechou. Levantou ali, tá bom. 8 mulheres em pé. Um cenário grande aqui como esse. Essa é a estatística para vocês terem uma ideia. 1 a cada 8 mulheres de até 18 anos no mundo sofreu estupro, que é uma violência sexual com contato. Vou pedir para 3 se sentarem, por favor. 1 a cada 5 no mundo até 18 anos sofreu violência sexual sem contato. Pode sentar. Vou pedir para os homens. Os 11 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Oh, pode sentar, se foi um fica em pé, o outro foi livrado. 1 a cada 11 no mundo sofreu violência sexual até os 18 anos. Aliás, não, é pior, na infância. Pode sentar, por favor. Nós estamos falando de 8 bilhões de humanos na Terra hoje, certo? Se a gente fizer as contas, esse grupo aqui poderia então ter representantes desses grupos que passaram por esse tipo de violência, porque falar de uma violência sexual é alguém invadir da pele para dentro. Não importa se tenha tido prazer ou não. É possível que alguém que foi aberto sinta prazer? Sinta. E mesmo assim ser violência? Sim. É possível que alguém seja aberto e não sentir prazer, sentir dor? Sim. Violência do mesmo jeito. Quando você ouve esses dados, deve suscitar alguma emoção em você. Sim ou não? Sim ou não? Consegue dizer alguma? Pode dizer. Uma. Como? Repulsa? Alguma outra? Medo? Tristeza? Ódio? Estamos vivos. Quando você ouve isso, suscita um monte de coisa que é indigesta. Que você não gostaria de saber dessas coisas saindo daqui. Mas elas existem. A pergunta é, como é que a gente evitaria isso? Guarda-reios. Pergunta agora é, ok, por favor, me fale mais sobre eles. Porque a gente não vai colocar barreira metálica. Não vamos sair com uma cerca, um arame farpado, uma cerca que dê choque. Como é que a gente faz isso? Pasmem vocês, ou alegrem-se vocês, a palavra de Deus apresenta essa proposta para nós. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor. Abrir a sua Bíblia, por favor. Do primeiro modelo que a gente vai examinar, e aqui teremos que ser ágeis, porque eu separei vários textos, porque a fama de vocês é que vocês curtem Bíblia, amém? Mais ou menos? Ou amém? Primeiro modelo que a gente vai ver é Gênesis 39, de 1 a 12, para responder a seguinte pergunta: como um garoto mimado vingou? Porque quando eu falo assim, gente mimada, o que você imagina? Vai dar ruim. Só que como um garoto mimado vingou, e como que um casal que tinha tudo para dar muito certo, tipo assim, pote de margarina, não vingou? O texto que a gente vai ler deve atender a preocupação de muitos aqui com relação a lidar sobre a sexualidade, lidar com a sexualidade na contemporaneidade. Como é que a gente vinga? Lembrando que falar de sexualidade é falar sobre a expressão da nossa identidade. Então a primeira coisa que eu quero que você se lembre é o seguinte: falar de sexualidade não é falar de um fragmento do ser humano da cintura para baixo. O que a gente faz com isso aqui? Não, falar de sexualidade é falar sobre a expressão do ser humano. Você se expressa, você expressa quem você é, você expressa quem o outro é, e pelo jeito que você expressa tudo isso, você aponta para o seu Deus, seja ele quem for. O seu Deus pode ser o seu umbigo, seu Deus pode ser o seu sobrenome, seu Deus pode ser seu músculo, seu Deus pode ser sua prótese, seu Deus pode ser o seu carro, seu Deus pode ser seu patrimônio, seu Deus pode ser o Deus Todo-Poderoso. Então a grande questão é, como é que a gente vai olhar para a sexualidade
a partir do olhar de quem a criou. Então, falar de sexualidade é falar sobre identidade. Falar sobre identidade é falar, então, sobre quem é você, quem sou eu, quem é o outro. Como é que a gente responde todas essas perguntas? Pois a palavra de Deus aponta para nós a direção. Eu extraí aqui da palavra de Deus 3 modelos. O primeiro deles é para responder essa pergunta: como é que a gente vai dar conta de expressar a nossa sexualidade num mundo como o nosso, que parece que tem tudo a detonar a sexualidade bíblica? Então eu te convido a abrir sua Bíblia, por favor, em Gênesis 39, de 1 a 12. Que diz o seguinte: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. O primeiro texto que a gente vai ler para falar sobre a sexualidade na contemporaneidade, a partir da perspectiva de necessidade de guarda-reios de limites, sabendo que sexualidade é a expressão da nossa identidade, ou seja, é a expressão de toda a nossa subjetividade, afetividade, de tudo que a gente concebe ser aquilo que nos define. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma tremenda de uma história para nos encher de esperança. Você que tem sob a sua responsabilidade a vida de alguém, pais, mães, tios, avós, discipuladores, pastores, irmãos, vocês podem olhar para esse mundo e de repente pensar: como é que a gente vai vingar? Faz sentido falar de limites na área da sexualidade num ambiente tão plural, tão líquido, tão autocentrado? Como que a gente vai fazer isso sem cometer violências, sem cometer abusos, manipulações, sem ao mesmo tempo ser raso, sem ser negligente, sem ser flácido? Pois bem, aqui vem um texto que nos desafia e nos encoraja, irmãos. Quem era José? José era um garoto que veio de uma família como muitos aqui, com vários irmãos, e ele calhou de ser o queridinho do papai. Então a Bíblia já está fazendo a denúncia de um sistema familiar com as suas debilidades. Nós estamos falando de um garoto que era visivelmente mimado pelo pai.
Papai deu uma jaqueta para o filhão, não deu para os outros filhos. Filhão queridinho de papai se exibia com a jaqueta. Filhão queridinho de papai era dedo duro. Aquilo que os irmãos faziam, ele ia lá, contava para o pai. E isso aumentava o ranço dos irmãos por esse Zezinho, José. Lá pelas tantas, esse José desanda a sonhar. Como se não bastasse, contava o sonho para os irmãos e para os pais. E no sonho, quem é que se dava bem? Ele. Primeira vez que ele contou, deu um ranço. E o que ele fez? Sonhou de novo, contou de novo. Que até os pais ficaram com ranço. Então esse aí era o José. Lá pelas tantas, quando os irmãos tiveram oportunidade, se vingaram dele. Como? Sumiram com ele, você sabe da história. Aqui começa o capítulo que a gente leu de Gênesis 39. Quando esse José é cancelado pelos irmãos, mas cancelado mesmo, não é de algoritmo não. Sumiram com ele, venderam. Resultado, José não era um cara por quem os pais oravam para que Deus o trouxesse de volta. Por quê? Porque José era dado como morto. Com que idade? 17 anos. Então nós estamos falando a respeito de um garoto, de um teen, de um adolescente, 17 anos no mundo antigo. Esse rapaz agora é dado como morto e ele agora vive aquilo que muita gente no mundo está experimentando: ser traficado para uma outra nação, para uma outra realidade, num trabalho forçado, onde não vai ter a menor condição de voltar. Então muitos no mundo estão lidando com isso, sendo forçados a abandonar tudo que têm e recomeçarem a vida. E muitas vezes em condições muito piores. Então veja bem, esse José, ele chega agora no Egito, não enviado pela família para fazer missão. Não foi enviado pela igreja local para fazer uma missão num povo não alcançado. Não foi enviado por uma agência missionária para plantar uma igreja. Não, ele foi vendido. Você já entendeu isso? Então eu quero que você agora seja esse José na medida do possível, claro. Imaginando que você tem 17 anos, de uma hora para outra, você que era o queridinho de papai, você se torna escravo na casa de alguém que você nunca viu na vida. Num país que não é o seu. Com uma religião que não é a sua. Com uma culinária que não é a que você comeu a vida inteira. Não vai ter assim, papinha de mamãe com memória afetiva. Não tem. Pão de queijo de vovó com memória afetiva. Não tem. É outro rolê. Tudo novo. Nas piores condições. Então, de uma hora para outra, você é aquele empapuçado de afeto. Vira agora a página, você acorda e você está num outro rolê completamente diferente, que não foi nem o que você quis. Quem é que vai estar lá em casa orando por você? Ninguém. Por quê? Porque você morreu. Você não existe mais para aqueles. Esse garoto então chega agora num novo ambiente, lá pelas tantas. Potifar, um cara famoso, poderoso. Famoso não sei, mas poderoso era. No Egito. Esse cara compra esse novinho. Era um novinho que foi agora vendido. Pois bem, a Bíblia fala que José, isso aqui me desafia. Isso aqui tem que te desafiar. Isso aqui tem que te dar esperança. Porque a Bíblia fala o seguinte, que José, nesse cenário, o versículo 2, logo de cara do capítulo 39, te dá a melhor de todas as notícias. O Senhor estava com José. Sabe o que está dizendo? Que o Senhor estava no Egito. Então você precisa agora tentar se dar conta do tamanho de Deus. Então Deus estava num território onde ele não era bem-vindo pelos humanos ali, pelas autoridades ali. Deus pediu autorização? Faraó, posso entrar? Não. Por quê? Porque Deus não tem crise de identidade, ele sabe quem ele é.
Ele tem total consciência de quem ele é como Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Esse é o Senhor. Ele não tem crise de identidade, ele sabe quem ele é. E Deus então estava com José. Onde? Em território idólatra, que não adora, que não o ama. Mas o Senhor estava lá. Onde? Na casa de quem também não convidou a Deus. Então você sabe agora que esse garoto mimado, que tem tudo para desandar na vida, por causa da disfuncionalidade com que ele era tratado dentro da própria casa, esse José agora passa pelo maior desafio da vida dele. Te pergunto, que curso de teologia que ele fez? Que tradução da Bíblia ele leu? Que movimento de intercessão o sustentava? Não tem isso. Nós estamos falando do mundo antigo, não tem nada dessas regalias que nós temos. E esse José agora experimenta uma coisa, porque está escrito que Deus começou a abençoar a casa do egípcio, no versículo 5, por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Então o menino chega, o novinho chega, não pelo tanto que sabe sobre Deus, não pelo tanto que serviu a Deus. Não, aquele garoto cheio de imperfeições chega lá e Deus vai com ele e Deus resolve abençoar tudo em torno desse rapaz nas piores condições. Aí você já para e pensar, mas é possível então que coisas difíceis aconteçam com gente assim? Gente que cresceu ouvindo falar sobre Deus? Sim. É possível que coisas difíceis aconteçam com qualquer um de nós, e você sabe disso. Mas é possível também que Deus esteja reinando, independente dessas circunstâncias. Amém? E nesse cenário a gente vê que no pior momento da vida de um garoto, Deus estava presente. E Deus agora começa a abençoar o entorno. Então quem é que está sendo abençoado? É gente que não tem compromisso com Deus. E aí a Bíblia fala que quando Potifar ouviu falar, notou inclusive, mensurou as bênçãos por meio desse garoto, que parece que tinha uma força por trás, que fazia o bem para ele. Potifar então entendeu o seguinte: quanto mais eu colocar a coisa na mão dele, maior é o meu patrimônio. Então o texto já revela o coração de Potifar, que amou mais as bênçãos do Deus de José do que o próprio Deus de José. Então cuidado, porque aqui a Bíblia já está mostrando para nós alguma coisa importante. Podemos procurar Deus mais pelas bênçãos que Ele pode nos dar do que pela pessoa do próprio Deus. E Potifar, pelo jeito, teve chance de conhecer o Deus de José, mas a Bíblia não fala que assim ele quis, mas ele quis o poder de Deus por meio de José, até que a situação das mais inesperadas acontece. Por que inesperadas? Porque nós estamos falando de um casal, marido e mulher, com poder aquisitivo, ou seja, não há demanda, não tem necessidade. Os caras estão bem, os caras podem curtir, os caras têm grana, os caras podem ter momento de intimidade entre os dois. Por quê? Marido e mulher numa condição boa. Então a gente bate o olho e fala o seguinte: eles podem ter uma vida legal entre eles. Não são cristãos, mas eles podem ter uma vida minimamente agradável pelas condições, pelo ambiente. Potifar e sua esposa. Só que quando essa mulher vê aquele novinho chegando em casa, a Bíblia não fala se Potifar era bonito, mas fala que José era. Então José nasce com esse defeito que muitos queriam ter e não tem. Nasceu bonito. E à medida que ele crescia, ficava mais bonito pelo jeito. A ponto de, no meio da geral, ele despontar pela beleza. Ela bateu o olho e falou: uau, quero. E ela chegou junto, não foi assim: e aí, vou morar? Não. Não. Ela chegou junto, mas chegou com tudo. Então eu quero que você veja o seguinte: estamos falando de uma mulher que está sendo apresentada pela Escritura como alguém que tem desejo. Desejo aqui, no cérebro, não é da cintura para baixo o desejo, é aqui. Uma estrutura aqui.
Então ela bateu o olho, ela tem um marido, ela pode ter uma vida sexualmente ativa, ela pode ter afeto. Então ela é provida de condições para estar abastecida aí nas suas questões afetivas, nas suas questões físicas, nas suas questões, eu diria, emocionais, do ponto de vista aí vamos colocar dos afetos mesmo, afetiva. Mas o que acontece? Parece que não era suficiente. Quando ela bate o olho no garoto, inaugura uma série, provavelmente de fantasias, onde ela imagina o seguinte: o que eu estou perdendo? Essa é a hora que o coração dela vira do marido para uma outra pessoa. E aqui ela começa então a imaginar uma série de coisas a ponto dela tomar uma decisão. Sabe o guarda-reio? Ela pulou. E ela chega junto num garoto, completamente desprovido do abraço do papai, do chamego da mamãe, do cascudo dos irmãos. Desprovido. Ele não tem mais isso. Há quanto tempo? Não sei, mas não tem. E esse garoto, no auge da sua, provavelmente, carência e solidão, ele é abordado por uma mulher que não tinha necessidade de fazer nada disso. Então eu quero que você veja o pior dos cenários. Existe o guarda-reio na vida dela. Ela não é crente, mas ela é casada. Ela não é crente, mas ela tem um marido. O que ela faz? Ela voluntariamente pula em direção ao outro e invade o do outro. Por quê? Porque ele é funcionário. Ele não é amante. Ele não está lá para entretê-la. Ele está lá porque ele não tem escolha. E quanto mais ele trabalha, mais preso ele fica naquele cenário. Se perguntasse: José, você quer voltar? Provavelmente sim. A história vai mostrar para a gente isso, que o coração dele estava afeiçoado à família. Então nós estamos falando de alguém que pula o guarda-reio, invade o do outro. A pergunta agora é a respeito de José: o que ele vai fazer com essa invasão? A resposta dele é linda. Ainda que você mais uma vez invada o meu, como outros fizeram, que me tiraram a liberdade de ir e vir, eu não posso voltar, me jogaram para cá, ainda que tenham invadido o meu limite, o meu guarda-reios, eu não vou invadir o seu, e nem o de Potifar. A pergunta é: por que não? Se esse garoto não tinha ninguém orando por ele, se esse garoto não tinha Bíblia, se esse garoto não era alguém enviado pela igreja, se esse garoto inclusive não tinha lá essas maturidades, tanto é que era um mimado que curtia ser mimado. Como que esse garoto vinga? É isso que a gente tem que responder. Porque esse garoto tinha o melhor de todos os limites: vida com Deus. De alguma forma, a Bíblia fala que José não traiu Deus. Não estou dizendo que ele era maduro, não estou dizendo que ele conhecia Deus com profundidade, mas de alguma forma ele não soltou a ponta daquilo que serviria de norte para ele. José, em outro território, hostil, violento, sedutor, idólatra, ele ainda lembra do Senhor, está conectado com esse Senhor que ele ouviu falar dentro da casa dos pais. E sabe o que aconteceu? Deus estava com ele. Eu falo isso, você sabe por quê? Porque quando você ouvir falar de limite, talvez venha à sua mente uma série de regras. Mas por trás dessas regras, eu quero que você se lembre, existe uma pessoa. Você pode seguir todas as regras para se dar bem e perder a pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa do próprio Deus, a pessoa do próprio Cristo. Então, eu quero começar a trabalhar com vocês aqui, e a gente já vai para o segundo modelo. Qual é o grande limite que é capaz de nos manter naquilo que de fato é vida plena, que é vida justa, que é vida piedosa, que é vida limpa, que é vida ética? Qual é
esse grande guarda-reios aí que a gente precisa. Então a gente vê pelo modelo de José que ter vida com Deus faz a diferença independente dos cenários. Aí você fala, entendi, então que bênção, porque eu estou fazendo os meus filhos crescerem na igreja. Os meus adolescentes estão aqui na igreja, os jovens estão aqui na igreja. Os casais estão aqui na igreja, os idosos estão na igreja. Excelente! Então estar nesse ambiente é estar blindado, e a gente vai para o segundo grande desafio, que está lá então em segundo livro de Samuel 13, de 1 a 21. Por isso que a ilustração que a gente usou agora de manhã, sobre as pessoas se levantarem, vai fazer muito sentido, especialmente agora. Porque o segundo livro de Samuel, capítulo 13, de 1 a 21, vai nos ajudar a responder o seguinte. Então, já que você está falando, André, aqui, o grande limite que a gente precisa não é necessariamente seguir uma série de regras, mas ter comunhão com a pessoa, e a pessoa chamada Jesus Cristo. Você está me dizendo, então, que estar num ambiente cristão vai blindar a gente? Crescer na igreja não blinda a gente do mal? Ter uma religião cristã não blinda a gente do mal? Ter crescido ouvindo Bíblia, ouvindo louvores e cantando esses louvores e até falando sobre a Bíblia, isso aí não é suficiente? Dar os dízimos e as ofertas, servir em algum departamento da igreja, isso aí é suficiente, como se fosse um mantra que nos protege do mal? A Bíblia responde. Então, segundo Samuel 13, do 1 até o 21, diz o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Então a Bíblia já está trazendo um tremendo de um desafio. Uma família que, se a gente trouxesse para os dias de hoje, seria uma família talvez da Rede, talvez da Missão Avalanche, de onde eu venho, talvez da igreja que eu faço parte, a Igreja Esperança. Então, se a gente trouxesse a família de Davi para os dias de hoje, provavelmente a gente estaria falando de o quê? De um pastor, de um líder de igreja. Davi lá atrás, vindo para hoje, seria membro de igreja, seria provavelmente envolvido com ministério, com liderança, e os seus filhos estariam aí, correndo pelos corredores da igreja, participando dos departamentos. Então seria uma família evangélica, muito provavelmente. E o que acontece nessa família? Alguém tem desejo por quem não pode da mesma família. Isso é algo que pode acontecer e nenhum de nós está livre, pasmem vocês. A pergunta é: o que faremos com tudo que sentimos? O que faremos com o desejo que temos? Com a atração que mexe com a gente? Então, falar de desejo é falar disso aqui. Você está com o seu desejo, lá pelas tantas algo abala o seu desejo. Não precisa ser alguém da sua família, mas pode ser, como foi esse caso, mas pode ser alguém com que você não vai ter permissão de Deus para se envolver. Alguém está livre? Ninguém. Pessoas casadas podem de repente sentir algo por alguém, e agora? Que não é meu cônjuge, e agora? Pessoas podem ser assediadas por outras e de repente isso mexer com elas. Conteúdo pornográfico pode o quê? Chegar no seu celular, ali pelo seu e-mail, sei lá, e isso aí mexer com você. Pergunta é: o que você faz com isso? É alguma coisa que está vindo, invadindo os seus guarda-reios. O que você faz agora? Pois aqui está acontecendo. Um rapaz sente aquilo que Deus não vai aprovar por uma pessoa da sua própria família. A questão é, Aminon ficou tão obcecado por Tamar, a partir do versículo 2, que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Então o adoecimento dele não é por ele estar desejando, imaginando, querendo algo que não seja do agrado de Deus. A frustração e o adoecimento dele é porque ele não via possibilidade de dar vazão. O que ele queria era o seguinte: tem isso aqui, ó. Eu quero extrapolar isso. Só que eu não estou vendo como. Então ele está frustrado, por quê? Porque ele sabe que existe um limite, mas ele não está vendo um jeito de ultrapassar esse limite. Daí você já vê o coração do garoto. O garoto cresceu na igreja, se a gente trouxesse para os dias de hoje, mas o coração dele está afeiçoado a si próprio e não a Deus, diferente de José. Você está vendo a diferença? Então, como é que um garoto lá atrás, que tinha tudo para ser um mimado,
hedonista, narcisista, manipulador, como que esse garoto vinga e esse de agora, que tem o pai presente, pelo menos vivo, que tem conselheiros, que tem a lei de Deus, como que esse garoto, esse rapaz agora, com tudo isso, não vinga? Versículo 3: contudo Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Então você já vê com quem que ele está convivendo. Ele convive com o primo, ele convive com um parente. Então não fique achando que porque está com gente do mesmo sangue está com Deus. Não fique achando que porque está com alguém que você viu crescer, seu filho perto de alguém que você viu crescer, significa necessariamente que está bem. Não, por quê? Porque você não sabe quais são os guarda-reios que orientam a vida de cada um. Porque uma coisa é o que você vê, outra coisa é aquilo que está lá no coração. E quando eu digo coração, é o coração bíblico. O coração que as escrituras apresentam como a central de adoração, onde dali procedem os principais compromissos, os compromissos fundamentais que regem a sua existência. Então, esse primo, que é trazido pela Bíblia como alguém astuto, e essa palavra astuto você já leu na Bíblia lá em Gênesis, falando a respeito de quem? Satanás, da serpente. Então a Bíblia está dizendo que dentro da casa de Davi tinha uma serpente infiltrada. Não estou dizendo que era o próprio diabo, mas esse estava a serviço do diabo. Por quê? Porque na hora que ouve falar do que está no coração de Aminon, ele tem um plano. Versículo 4: certo dia Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Porque o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Então, se você fosse Aminon e estivesse para explodir de paixão por alguém, uma paixão proibida, uma paixão que é proibida porque há guarda-reios que estabelecem limites, de que não será uma bênção se você der vazão a elas, a essa paixão, aliás, a ela. E de repente você está para explodir com isso, porque você não vê um meio de dar vazão a isso que parece que vai te fazer tão feliz. Alguém chega para você e fala assim: eu estou de olho em você. O que está pegando? Abre seu coração, estamos juntos. Provavelmente Aminon, essa hora, deve ter pensado que é de Deus, enviado por Deus para aliviar o meu coração. Tanto é que Jonadab, quando pergunta, Aminon prontamente lhe responde: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Você já vê que ele apresenta Tamar, não é nem como sua meia-irmã. Então parece que ele tenta fazer um distanciamento para justificar o direito dele de querer a menina. Então você sabe o que está acontecendo? É Jonadab ouvindo agora que a priminha dele está passando pela fantasia de um meio-irmão mais velho. Ele viu Tamar crescer. Ele é compatível com Aminon. Então ele viu aquela garota. Aquela era uma adolescente, uma teen com força, entrou na adolescência. Então agora você vê, esse Jonadab teria condição de estabelecer guarda-reios, de lembrar a Aminon de que existe limite que ele tem que respeitar? Ele tinha, ele fez isso? Não. Versículo 5: faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Aqui a gente já começa a ver o seguinte: nem todo mundo que está de olho em você e se apresenta como alguém piedoso, de fato é. Aqui a gente está vendo alguém que apresenta um conselho no momento mais difícil da sua vida. Alguém que te viu, alguém que te observou, alguém que notou, diante de todo mundo, ele viu você. Essa pessoa viu e falou assim: eu estou notando que você não está bem. Dia após dia eu estou vendo que você está ficando mais abatido, você está adoecendo, você está emagrecendo ou você está engordando. Você não está mais o mesmo, o que está acontecendo? Então nem todo mundo que chega com essa proposta de fato será uma bênção na sua vida. A Bíblia está contando isso aqui para nós. E detalhe, a Bíblia está fazendo uma denúncia de que gente que viu você crescer, gente que é da confiança de todo mundo, pode estar ali sendo alguém que vai
piorar o seu estado com palavras doces. Tanto é que o conselho já chega assim: minta. Não é à toa que é apresentado como alguém astuto, que está representando o seu pai. Quem? O pai da mentira. Então finja estar doente. Quando o seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Estou lendo o versículo 5. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo para que você a veja e ela o sirva. Na hora que Aminon ouve isso, o que ele fala? Descobriu o jeito de ultrapassar os guarda-reios. Descobriu o jeito de driblar a lei de Deus. Descobri o jeito de chegar onde eu quero. Porque eu, Aminon, é que sei os pensamentos que tenho a meu respeito. Eu é que sei. Pois então ele estabelece no seu coração o que deve servir de norte para a sua vida. Então, dito e feito, versículo 6, Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo para que eu a veja, e ela os sirva para mim. Então qual era o plano? Estou doente, preciso de alguém fazer capelania hospitalar. Manda Tamar, porque esse é o objetivo. Eu quero vê-la e quero me alimentar de alguma coisa que ela produzir para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então a gente já vê agora um rapaz com autoridade, filho do rei, será sucessor em algum momento, provavelmente. Esse rapaz agora usa tudo isso a seu próprio benefício. Isso é típico de quem não tem compromisso com Deus. Pode ter crescido nos corredores da igreja, mas quando diz respeito àquilo que estabelece os guarda-reios da vida, ele mostra a quem serve, e nesse caso a si próprio. Então, Aminon usa o poder que tem e dá essa ordem, corrompendo o sistema. Some todo mundo daqui, todos obedeceram. Versículo 10, então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Então aqui a gente vê, diferente de José, que já era um rapaz, José é assediado. José consegue fugir, deixa a capa para trás. Tamar tentou. A Bíblia fala que ela tentou fugir, porque ele a agarrou. Versículo 12: não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha e você cairia em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei. Ela tentando ganhar tempo. E ele permitirá que você se case comigo. Então ela tem no coração os guarda-reios. Ele está completamente descomprometido com isso. Mas Aminon não quis ouvi-la. E como era mais forte que ela, violentou-a. Então a gente sabe, Tamar apanhou. Tamar teve dor. Um marmanjo a blindou para si próprio e fez o que quis. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. Você sabe o que a Bíblia está denunciando? Que aquilo que você chama de amor pode ser que não passe de lascívia. Como lascívia, ilustro da seguinte forma: é como se nessa água agora passasse uma mosca e caísse. Contaminou o conteúdo todo da água. O que é lascívia? É pegar a boa estrutura criada por Deus, chamada desejo, a capacidade de desejar, e contaminar com uma mosca chamada orgulho ou egoísmo. Contaminou. Resultado?
está tudo agora contaminado. O que você pode esperar daqui? Morte. Então o que aconteceu com a boa estrutura chamada desejo na vida de Aminon é que foi contaminado pelo orgulho, foi contaminado pelo egoísmo. Tanto é que ele usa o desejo para seu próprio benefício. E que se dane, Tamar. Não estou nem aí para Deus. E ela o alertou. Lembre-se de Deus. Lembre-se da lei de Deus, que é o que rege a nossa existência. Lembre-se. Mas a Bíblia fala que Aminon não tinha o menor compromisso com isso. E a invadiu. Ela tentou lutar, não conseguiu, foi vencida por ele. O que aconteceu? Aquilo que parecia ter cara de amor vira asco, vira nojo. E a covardia é tanta que ele toma a seguinte decisão. Seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, respondeu Tamar, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: ponha esta mulher para fora daqui, tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestiu uma túnica longa, como era costume daqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Aminon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar... Shhh. Shhh. Por quê? Porque Aminon é seu irmão, não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso e... nada. E embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que havia feito à sua irmã. O que a gente está vendo nesse modelo? Que não se iluda achando que, se eu tenho uma liturgia evangélica, estou blindado. Religião não blinda você. Ela pode te blindar por um período de tempo, mas ela não segura os desmandos do seu coração nem do meu. Nós precisamos de algo muito mais forte do que o nosso próprio eu caído. Nós estamos falando de uma briga de tubarões, é uma disputa de reinado, de poder. Na hora que a gente quer uma coisa, a gente inventa todo tipo de racionalização para dizer o seguinte: esse limite que foi colocado aqui, ele não deveria estar. Mas será que tem necessidade? Será que não é muito radical? Não é muito extremo? Será que precisa? Será? Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Mas será que é isso mesmo? É isso mesmo. E daqui para cá é onde tem a bênção de Deus. E Deus é bom e está dizendo o seguinte: estou com você. Mas na hora que você extrapolar isso aqui, você está entregue às suas paixões. Isso aí é caminho de morte. Então é Deus encorajando: fica aqui comigo e estamos juntos. Eu te ajudo a ficar aqui. Você vai ter vontade, mas eu te ajudo. Fica aqui. Mas obstinadamente, o ser humano flerta com o que está lá do lado de fora. E extrapola, e chama no começo de amor, de paixão, de afeto, de querer bem, de liberdade, até que tudo isso se volta contra. E o que era amor vira asco, vira nojo, vira desprezo, vira morte. Então, o que eu quero que você veja: não basta você ter uma rotina de vir aqui todo domingo de manhã. Não basta você ter uma rotina de: olha, eu faço parte, eu bato ponto. Olha, eu levo os meus filhos porque eles precisam. Não, todos nós precisamos. Mas precisamos do quê? É de uma religião? Não, a tentativa humana não liga o homem a Deus. Somente a tentativa de Deus é capaz de resgatar o ser humano. E o nome da ponte é Cristo. É Cristo. Aí você fala: você está me dizendo então que eu vou depender de Deus, de Cristo, o tempo todo para ficar do lado de cá? Sim.
Eu já ouvi de gente lá na Missão Avalanche, na nossa escola de sexualidade, dizer o seguinte: mas André, você está dizendo então que agora eu vou depender de Deus para tudo? Bem-vindo à vida do crente. É isso. Em outras palavras, não tem como você cogitar a possibilidade de colocar limites bíblicos na sua vida e pela força do seu braço você conseguir cumpri-los. Não tem como. Deus sabe, e Ele fala: eu sei, e eu quero ser aquele que sustenta você no caminho da vida. O último modelo, abre lá por favor em Gênesis 1. Alguém está entendendo alguma coisa que eu estou falando? Diz amém. Ai, graças a Deus, vocês estão tão quietos, o rosto de vocês está me dando um certo receio, que eu não estou sabendo se vocês estão entendendo ou não. Posso prosseguir então, irmãos? E aqui a gente vai para o último ponto. Gênesis 1, 26 a 31, você sai daqui com esperança, amém? Então disse Deus, não foi a serpente. É Deus dizendo aqui. Criação. Então, para falar de sexualidade hoje, 2025, Sudeste brasileiro, Red, nós precisamos voltar para a criação? Precisamos. Por quê? Porque lá está o plano sobre nós. O plano está aqui. Então, disse Deus, porque Deus existe, Deus fala, e Deus fala com o seu povo. Então, tem uma direção de Deus. Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os amaldiçoou? Não, Deus os abençoou. O projeto Adam, no hebraico, o projeto humanidade é um projeto abençoado por Deus. Sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, estou dando para vocês um negócio chamado sexualidade. É isso. Então, se tem um lugar onde nós temos que falar sobre esse assunto, é aqui nesse espaço, onde reúne o povo de Deus para perguntar para Deus. Não é perguntar para a internet. Não é perguntar para qualquer autor que você curte, não. É para perguntar para o especialista sobre sexualidade, o Senhor Jesus Cristo, que é o mentor, é aquele que tem a ideia, é aquele que aplicou a ideia, aquele que desenrolou tudo e trouxe a existência. Então esse Deus abençoou a sexualidade humana a tal ponto de dizer: olha, relacionem-se, gerem vida, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então disse Deus: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. O ser humano é criado então no sexto dia, para curtir qual? O sétimo, o dia do descanso na presença de Deus. Você fala: vou pedir demissão amanhã. Não, o trabalho estava fazendo parte disso, mas trabalhar para a glória de Deus, trabalhar a partir do descanso em Deus, trabalhar como quem é co-criador com Deus, com quem vai trazendo agora, detalhe, guarda-reios, porque o que Deus deixa para a humanidade é guardar e cultivar o jardim. Cultivar é literalmente você desenvolver. Então aquele jardim agora desenvolvido vai o quê? Chegar em toda a terra. Só que não é só cultivar, é guardar, e guardar é colocar limites, colocar guarda-reios. Então proteja o jardim. Proteja. E a Bíblia fala então que Deus abençoa, e Deus fala o seguinte: dominem sobre, não sejam dominados, senão por mim. Então tudo aquilo que domina a sua vida invade o principal dos territórios na sua existência, que é o seu coração.
Não precisa ser pornografia, não precisa ser qualquer outro tipo de imoralidade. Pode ser qualquer outra coisa criada, que aparentemente seja até boa, mas se toma o espaço de Deus no seu coração, invadiu o território que é sagrado para o Senhor, o seu coração. Então a Bíblia está dizendo que Deus quer reinar sobre a sexualidade humana, que a sexualidade humana foi criada a serviço do Criador, que a sexualidade humana é a possibilidade de você expressar quem você é, imagem de Deus, os atributos de Deus derramados sobre a humanidade, capacidade de pensar, capacidade de imaginar, de tomar decisão, capacidade de julgar, a capacidade de ser criativo, de apreciar, de contemplar, de amar, compreende? A capacidade de representar os atributos de Deus aqui. Isso é a imagem de Deus que todos os 8 bilhões de humanos têm. A pergunta é: quem tem no território sagrado da sua vida, que é o coração, Deus reinando, e a partir dele estabelecer os limites, os guarda-reios que apontam para a glória de Deus? Esse é o grande desafio. E Deus então abençoa a sexualidade humana e diz o seguinte: ela está a serviço do Senhor. A pergunta é: obedecemos? Gênesis 3, de 9 a 15, e eu vou terminar aqui com esse texto. 3, de 9 a 15 diz: então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Qual é essa situação? Homem caído, ultrapassou os guarda-reios estabelecidos por Deus, abandona no seu coração a devoção ao próprio Cristo, e agora as consequências chegam. Com medo de Deus, medo da própria nudez, foge de Deus, e Deus vem atrás. Onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quem está falando isso para a serpente? A própria semente. Dizendo o seguinte: estive aqui desde o princípio, trouxe o princípio à existência, até porque eu sou o alfa, até porque eu sou o ômega, até porque eu sou o verbo de Deus, e nada do que foi feito por alguma coisa ou alguém à parte ou além de mim. Então o Senhor Jesus dizendo: e vocês extrapolaram os limites, foram para onde não era para ir. A única restrição no Éden: não coma do fruto dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês morrem. Não quero perdê-los. Então entenda, os limites bíblicos existem como declaração de amor por parte de Deus para um povo. Fiquem perto, fiquem comigo, aqui tem vida em abundância. Mas uma vez extrapolando, e dou a liberdade para vocês extrapolarem, haverá morte. Houve, e Deus foi atrás. Nós somos um povo indesculpável, gente, frente a tamanha graça, tamanho amor. Então Deus não marcou um dilúvio para esse dia. Deus foi atrás daquele homem, daquele casal caído, e chama o casal: Adão, onde você está? E Adão fala: extrapolei, por culpa dela, que aliás foi o Senhor que me deu, logo a culpa é sua. Então Deus é afrontado mais uma vez. O Senhor Jesus leva mais uma afronta.
fala com Eva, que agora a culpa é da serpente. E Deus chega na serpente. E ali o Senhor Jesus promete: um dia eu venho te destruir. E veio. Então o que Jesus fez? Ele conquistou aquilo que nós, humanidade, havíamos perdido. Sabe o que é isso? O direito da gente se achegar de novo a Ele e ser blindado e protegido por Ele num mundo afetado pela queda, onde afetará a cada um de nós, mas mesmo assim Ele vai continuar sendo soberano, passando tudo conosco. A pergunta é: você tem coragem de sair daqui hoje? Você tem coragem de sair daqui hoje? Mais fascinado com o que está do lado de lá do que com tudo que está do lado de cá, que é a pessoa do próprio Deus? Então eu concluo fazendo a seguinte afirmação: quando o caminho é Jesus, caminho é Jesus, e você e eu estamos no caminho, que é uma pessoa chamada Cristo, a comunhão com Ele age como esses guarda-reios e gera vida e vida em abundância. Essa voz era Deus? Vou repetir. Quando o caminho é Jesus, a comunhão com Ele age como guarda-reios e gera vida em abundância. Estava folheando o livro do Tiago e tem uma frase de Pascal que é sensacional, que diz o seguinte: dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Vou resumir tudo o que eu disse com isso aqui. Todas as vezes que o vazio do tamanho de Cristo não for preenchido pelo próprio Cristo, com certeza os guarda-reios foram avançados. Se você de fato quiser ter uma vida bíblica, só tem um jeito: não é cumprir uma série de preceitos, é ser um com Cristo. Isso está acessível para cada um de nós. Vamos orar, irmãos? Para você que nunca convidou Jesus para entrar no território sagrado da sua vida, que é o seu coração, essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora para você desesperadamente clamar: Senhor, fiz o que quis, fiz o que achei que deveria fazer, fiz coisas boas e más, mas fiz o que quis, reinei. Eu entendi que isso é caminho de morte e me envergonho, e quero que o Senhor assuma a central de comando da minha vida, que é o meu coração. O Senhor Jesus, Ele vai entrar. Ele vai remover tudo que te separa do Pai dele, Deus Pai, e vai se tornar o caminho que vai te trazer vida e verdade, que te liberta de tudo que contamina o seu coração e faz você extrapolar os limites do alto, que geram vida. Mas de repente você é a pessoa que já é de Jesus, já faz parte do corpo de Cristo, mas tem extrapolado os limites, e no campo da sexualidade tem flertado com tudo aquilo que está do lado de fora. Encontrou prazer, encontrou alegria, encontrou alívio para tensões, encontrou talvez aquilo que parece ser vida, mas se for alguma coisa contrária àquilo que está escrito na palavra de Deus, você sabe, é caminho de morte, e você experimentará o gosto amargo da lascívia, como Aminon experimentou. É uma questão de tempo. Você fará vítimas, a começar pelo coração de Deus. Então hoje nós podemos ser como José.
no caráter. Viemos cheios de defeitos, muitas mazelas no caráter, mas uma vez abrindo o coração para Deus, Deus não resiste e nos acompanha e nos governa, nos ensina, nos consola, nos conforta, nos prospera com a sua própria presença. Então hoje pode ser o caminho de volta daqueles que estão flertando com a imoralidade sexual. E hoje também é um caminho, um momento para a gente revisitar os nossos compromissos fundamentais que regem a nossa vida, estabelecendo mais uma vez a decisão de intencionalmente adorar ao Senhor Jesus em tudo, pedindo para Jesus nos ajudar a colocar os limites que apontem para a sua glória, aqueles limites que são os limites que parece que refletem a dinâmica trinitária, a dinâmica da Trindade, o jeito que o Pai, o Filho e o Espírito vivem. Que esses sejam os guarda-reios da nossa vida, porque só assim a gente vai experimentar o céu na terra. Faz isso então, Senhor. Atende a todos esses grupos aqui representados. O Senhor ouve o nosso coração, o Senhor se compadece de nós, o Senhor é bom. A nossa oração é para que nenhum daqui hoje se perca, que a sexualidade de cada um de nós aqui aponte para a glória do seu nome, que a gente experimente o céu na terra também na área da nossa sexualidade, e que os frutos disso tudo, Deus, apontem para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.